E aí, oitavo ano, bom dia! Tudo bem? Prontos para mais um dia de aula? Beleza! Então, hoje vamos falar sobre narrativa em primeira pessoa e também os elementos da narrativa, tá? O tema tá lá na apostila, começa na página 103. Então, vocês abram a apostila e depois da explicação a gente vai para as atividades. Lembrando, dúvidas, vão lá no privado, que a gente vai esclarecendo aí durante as aulas, tá bom? Então vamos lá, vamos para as explicações. Então, pessoal, vamos entender aí o que são os elementos da narrativa. Mas antes, vamos lembrar o que é narração? Então, a narração consiste em uma sequência de fatos na qual os personagens se movimentam num determinado espaço à medida que o tempo passa. Então, o texto narrativo, né, é aquele baseado nas ações, ou seja, é você contar sobre uma sequência de fatos que envolve personagens, que ocorre dentro de um tempo, em determinado espaço, vai ter um conflito e, normalmente, um desfecho, né? Toda situação tem um desfecho, ou seja, tem um final. E aí, vamos entender, então, qual é a estrutura dessa narrativa. Então, a gente tem, na literatura, diversos tipos de texto. Dissertação, narração, crônica, enfim. Então, para entender a narrativa, é diferente da dissertação, né? Ela vai ser um texto que trata dos acontecimentos e ações realizadas por personagens. Esses personagens podem ser fictícios ou reais, gente. Por quê? Porque a narração, ela pode ocorrer em relação a um fato real, né? Na literatura, ela aparece principalmente nos romances, nas novelas, nas fábulas, né, contos e próprias crônicas, como eu já citei aqui para vocês, né? Ela também é a base de muitas peças de teatro, de filmes. Então, quando a gente assiste um filme, embora de forma mais dinâmica, ali a gente tem uma narração, né? Porque a gente tem personagens, a gente tem um fato contado, enfim. A gente vai entender isso aí ao decorrer aí das explicações. Então, a narrativa, ela começa sempre com uma introdução, né? Que é seguido aí pelo desenvolvimento, um clímax, né? E finalmente a história termina com uma conclusão ou um desfecho, né? Coloca o ponto final na situação, na aventura, enfim, que seja, né? Então, vamos falar aí sobre cada dessas etapas aí, sobre cada uma dessas etapas da narrativa. A introdução, gente. Então, a introdução, ela é a parte do texto que apresenta os personagens ou as personagens, né? E mostra ao leitor onde elas se localizam em relação ao tempo e ao espaço. A gente tem uma apresentação do que vai ser falado, do que vai acontecer e de quem está envolvido. O desenvolvimento. Nesse trecho, o autor conta sobre as ações das personagens ou da personagem, né? A ideia é formar uma trama com os acontecimentos, mostrando aí ocorrências de um problema ou complicação, né? Tem o objetivo de criar algum tipo de suspense para fazer o quê? Para gerar interesse em quem está lendo. E a conclusão? Trata-se do final da história, né? Na maioria das vezes, os autores concluem a temática com um desfecho que pode ser favorável ao problema ou não. Muitas vezes a gente lê um texto ou até mesmo assiste, aí no caso dos filmes, né? E o final, muitas vezes, não é o que a gente espera. Porque o desfecho não necessariamente precisa ser algo que é óbvio, né? Então, o desfecho fica por conta do autor da obra, seja ela escrita, seja ela lúdica em forma de peça teatral, em forma de filme ou até mesmo de novela, né?
No entanto, essa é apenas uma forma de fazer a conclusão aí, né? A criatividade pode levar a outros caminhos, como eu falei para vocês. A criatividade do autor é que vai determinar o desfecho da situação. Então, apenas como exemplo, vamos entender aí. Eu trouxe para vocês um exemplo para que vocês possam perceber cada parte aí da estrutura de uma narrativa. Bem pequenininho, mas acho que vai ficar bem claro para que vocês possam compreender melhor cada etapa dessa estrutura. Então, vamos começar assim. Um rapaz e sua namorada estão apaixonados. Essa é a situação inicial da narrativa. Um dia, ela desaparece e todas as evidências apontam para ele. A gente aí tem o conflito da situação. Ele precisa fugir da polícia e começa a investigar o desaparecimento por conta própria, coletando provas de que houve uma armação. A gente tem o desenvolvimento. Ele confronta o verdadeiro vilão em um encontro eletrizante. Ou seja, aqui a gente tem o clímax, né? A gente tem aquela sensação de, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? O rapaz consegue provar sua inocência e recuperar a namorada mantida em cativeiro. Aqui é o desfecho da situação. Então, a gente tem aqui, de uma forma bem resumida, todos os elementos, né, que compõem a estrutura de uma narrativa. Então, este aqui, como eu falei para vocês, é um enredo básico, né, só para que vocês possam entender a estrutura da narrativa aí. Então, aí, aqui a gente ainda poderia acrescentar, né, vários outros personagens, como um antagonista, os protagonistas, que já temos aí o rapaz, a namorada, mas poderia aparecer outros elementos. E a gente tem também aqui personagens secundários, que poderiam ser os policiais, familiares, então outros elementos poderiam ainda entrar nessa estrutura. Entre as ações, podemos destacar aí a fuga, a investigação, os perigos que ele tenha passado, o diálogo. Então, só para vocês entenderem que nessa estrutura isso pode se ampliar ainda mais, né? E a gente ainda tem aqui o espaço e o tempo, que não aparece no exemplo que eu dei para vocês, mas isso aí pode ficar por conta da imaginação de quem está lendo, ou até mesmo ser colocado de forma evidente no texto, caso o autor do texto queira. Então, gente, depois de conhecer a estrutura, né, da narrativa, é importante entender quais são os elementos, né, que não podem faltar numa narrativa. Então, vamos entender aí quais são os elementos que formam uma narrativa, um texto narrativo. Os elementos da narrativa, né, são compostos aí por enredo, como a gente acabou de ver, espaço, tempo, que pode ser cronológico ou psicológico, o foco narrativo, que vai estar na primeira ou na terceira pessoa, o narrador, que pode ser narrador personagem, narrador observador e narrador onisciente, e as personagens, né, que são classificadas aí como protagonistas, antagonistas e coadjuvantes, tá? Então, vamos lá, vamos analisar cada um desses elementos. Começando por enredo. O enredo é um elemento fundamental para a narrativa. Trata-se do conjunto de fatos que acontecem ligados entre si, e o que conta as ações dos personagens, ou das personagens, porque as duas formas estão corretas, tá, pessoal? Quando eu falo dos personagens ou das personagens. Ele é dividido em algumas partes. Então, situação inicial, estabelecimento de um conflito, desenvolvimento, clímax e desfecho. A gente acabou de ver isso lá no exemplozinho que eu trouxe para vocês. Então, aqui eu só tenho o conceito de cada um deles, tá? Então, a situação inicial, como se vocês lembrarem lá do exemplo,
tem como objetivo o quê? Apresentar os personagens e mostrar o tempo e espaço em que estão inseridos. Geralmente, tá lá logo na introdução, aparece logo na introdução do texto. Estabelecimento de um conflito. Um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Então, você lembra lá no exemplo que eu dei? Foi o desaparecimento, né, da namorada. O desenvolvimento. Ao longo dessa sessão, o autor conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito, né? Aí a gente tem logo em seguida um clímax, né? Depois de diversas ações dos personagens, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção, uma espécie de encruzilhada literária, que exige uma decisão, um desfecho, que é o que vai gerar aquele suspense, aquela necessidade de saber o que vai acontecer a seguir em quem está lendo, né? E finalmente a gente tem o desfecho, né? Ou seja, é a parte da narrativa que mostra a solução do conflito, né? Então vocês vão ter que colocar em futuros textos aí produzidos por nós em atividades todos esses elementos, tá bom? Continuando aí com os elementos da narrativa. Vamos falar agora do espaço. Então, é o lugar em que a narrativa acontece. Ele é importante não só para situar o leitor quanto ao local, né, da ação, dos fatos, mas principalmente porque contribui também para a elaboração dos personagens. Por quê? O local, o espaço onde ocorre o fato, isso contribui para que você, leitor, crie o personagem que está naquela situação. Então, um exemplo, vamos pensar numa narrativa que ocorre lá num momento e numa fazenda colonial. Você vai pensar em pessoas vestidas de short e camiseta? Não. Você vai idealizar pessoas com vestimentas daquela época, para aquela situação. Então, o espaço, ele também interfere nessa construção que o leitor faz das personagens. O tempo, gente. O tempo da narrativa diz respeito ao desencadear das ações, né? Ou seja, o momento em que aquilo ocorre. Esse tempo ele pode ser dividido em um tempo cronológico ou um tempo psicológico. Então, vamos entender o que é o tempo cronológico. Ele está relacionado à passagem das horas, dos dias, dos meses, dos anos, de forma cronológica. Então, hoje aconteceu isso, ontem aconteceu aquilo, daqui a 2 semanas vai acontecer alguma coisa. Então, eu tenho um tempo aí marcado de forma cronológica, tá? Já o tempo psicológico, ele está relacionado às lembranças das personagens ou de uma personagem, né? E aos sentimentos vividos por essa personagem. Então, o que ocorre? Você lê um texto e o personagem se recorda do tempo que ele era criança. Então, aí eu tenho um tempo psicológico marcado na narrativa. Assim como o espaço, o tempo ele também é muito importante para definir as características das personagens, principalmente as psicológicas, né? Afinal, pessoas que vivem em épocas diferentes costumam ter visões do mundo, atitudes, pensamentos e situações também diferentes, como eu expliquei para vocês. Então, foco narrativo. O foco narrativo, ele se confunde um pouco com o tipo de narrador, porque um determina o outro, né? Então, ao lermos uma história, há alguém que desempenha o importante papel de nos contar os fatos ocorridos nela. Então, esse alguém a gente chama de narrador. Mas precisamos saber também
a forma da qual ele se utiliza para realizar essa importante tarefa, ou seja, a tarefa de contar os fatos. Então, daí a gente tem o foco narrativo, ou seja, é a forma com que o narrador relata o discurso, né? Essa forma, né, ela assume uma posição a partir do papel que tem o narrador, porque ele tem visões diferentes, né? E a partir dessas visões, ele vai narrar a história em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Vamos começar aí a ver o narrador de primeira pessoa, tá? Então, como podemos observar, se é de primeira pessoa, ele vai narrar a história, gente, participando dos fatos, ou seja, o narrador aí também vai ser um narrador personagem da história, né? Então, por esse motivo, ele também vai ser chamado de narrador protagonista ou de narrador coadjuvante, tá? Porque ele vai narrar em primeira pessoa, então lembra, primeira pessoa, eu, nós. Então, ele vai ser considerado um narrador protagonista, ou seja, que vai fazer parte aí da história. E o narrador de terceira pessoa? Esse narrador, ele não participa dos fatos. Ele somente vai observar do lado de fora, para depois contar tudo que está ocorrendo aí. Assim sendo, podemos dizer que ele vai se classificar em duas modalidades. Ele vai ser o narrador onisciente ou o narrador observador, né? Vocês já viram aí os tipos de narradores. Então, foco narrativo é como esse narrador nos conta os fatos, ou em primeira pessoa, participando da história, sendo um personagem, ou em terceira pessoa, a partir da perspectiva só de observação, tá? E aí, tipos de narrador, né? Para que fique claro aí para vocês. A gente vai ver aí que, de acordo com o foco narrativo, a gente vai ter narradores específicos. Então, vamos entender aí cada um deles, né? Como eu falei para vocês, o narrador, a partir da perspectiva, ele vai narrar de forma a ser considerado um personagem, um observador, ou até mesmo ser um narrador onisciente. Vamos entender a diferença de cada um deles. O narrador personagem, como o nome já diz, ele vai participar da história, né? Por isso, ele vai contar os fatos em primeira pessoa, não importa se no singular ou no plural. Então, aí a gente vai ter presente nesse texto pronomes como eu e como nós. No caso do narrador observador, né, ele não participa da história. Então, ele apenas observa a situação de fora, né, o que faz com que, nesse caso, o texto seja escrito na terceira pessoa. Então, pronomes como ele, ela, eles e elas vão estar presentes nesse texto. No caso do narrador onisciente, pessoal, até para que vocês entendam, vamos esclarecer o significado da palavra onisciente, tá? É uma palavra que significa aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe. Então, o narrador onisciente, ele vai ser parecido com o narrador observador. A diferença é que ele, além de observar de fora, ele vai saber tudo que os personagens sentem, pensam. Então, dessa forma, o narrador onisciente consegue falar não somente dos fatos, mas também dos pensamentos e dos sentimentos dos personagens, conseguindo dessa forma até opinar sobre o comportamento ao longo da narrativa. Então, e aí, para finalizar, vamos para os tipos de personagem, que é o quê? São as estrelas da história, né? São as estrelas aí da narrativa. Os personagens são seres reais ou fictícios, ou seja, podem ser seres que realmente fizeram parte de uma história,
quando esses fatos são reais ou são seres inventados aí pelo autor, tá? Então, como a literatura é criativa, né? Esses personagens fictícios pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um ser mitológico, um ser fantástico, um objeto personificado, enfim. Isso fica aí fica por conta da criatividade do autor, né? E aí, gente, os personagens, eles vão ser divididos nessas três classificações aqui. A gente vai ter os personagens que vão ser considerados protagonistas, vamos ter personagens que vão ser considerados antagonistas, e a gente tem daqueles personagens considerados como secundários. Vamos entender cada um deles. Os protagonistas são os personagens principais, são aqueles que têm maior destaque na narrativa, né? Ou seja, ocupa o lugar principal da história. O antagonista ou os antagonistas são os adversários, ou seja, são aqueles personagens que vão estar contra os protagonistas, vão alimentar aí o conflito, né? Dificultando a vida aí dos personagens principais, tá? E os secundários são aqueles personagens menos importantes na história, não aparecem tanto. Mas não significa que eles também não são importantes, né? Por quê? Eles têm menos importância, mas não quer dizer que eles não são importantes. Porque eles vão contribuir para a sequência dos fatos, né? Para a sequência do enredo de forma geral, tá? Então, a gente finaliza aqui as explicações. Mas caso haja ainda alguma dúvida, vai lá no privado, coloca lá para mim, que eu vou esclarecendo ao longo da aula, ok? Enquanto isso, vocês vão pegar a apostila. Lá na página 108, nós vamos fazer os números de 1 ao 5, tá? E no final da aula, eu volto com a correção, ok, pessoal? Prestem atenção, fiquem ligadinhos, porque ao longo da aula aí eu posso sortear alguém para dar uma respostinha aí pra gente, tá? Beijo, até o final da aula.